Queridos, vamos continuar a nossa reflexão nessa noite, lá na leitura do texto de João, capítulo 17, mas eu gostaria de fazer um desafio, que nós lêssemos de uma última vez esse capítulo todo, incluindo os três últimos versos, que são os versos da nossa meditação nessa noite, ok? Podemos assim então fazer? Ler o capítulo 17 de João, todo ele, que é a oração sacerdotal e a oração de Jesus. Você precisa ver o que os grandes estudiosos da Bíblia falam sobre esse capítulo. É espetacular. Alguns dizem a simplicidade e a profundidade é incrível. Outros dizem palavras de tão alto nível que o verdadeiro significado jamais será alcançado. Outros ainda são capazes de dizer, uma olhada no coração de Deus. Temos uma oportunidade de dar uma olhada no coração de Deus, porque vemos Deus orar falando com o próprio Deus. Eu já até mencionei isso. Mas eu gosto muito de Philip Melanchthon, que um pouco antes de morrer, ele ensinou sobre esse texto. Acho que foi 2 semanas, se eu não me engano, antes de morrer, ele deu aula sobre esse texto e ele disse: nunca houve uma oração tão alta, tão sublime, tão profunda, tão majestosa, tão comovente, tão desafiadora. Nunca, nem antes e nem depois, sejam nos céus, seja na terra, ouviu-se a voz do próprio Deus, orando e dizendo essas palavras. E interessantemente, depois disso, 2 semanas, ele foi conferir a realidade de toda essa oração pessoalmente na presença de Cristo Jesus. Descansou no Senhor. Vamos começar? Leitura do capítulo 17 do Evangelho de João. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou nesse mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo,
Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos creiam, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo os que me deste, para que vejam a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Bendito seja o Senhor e bendita seja a palavra do Senhor. Oremos. Pai de amor, o maior presente que nós gostaríamos de te dar nesse Dia dos Pais, o Senhor que é o Pai perfeito, é sermos mais parecidos com Jesus em pensamentos, palavras e atitudes. Esse é o maior sonho do nosso coração. Quem dera pudéssemos ser como Jesus agora mesmo e viver uma vida completamente agradável ao Senhor, uma vida que te honrasse, uma vida que te orgulhasse, uma vida que o Senhor pudesse olhar para nós com alegria e orgulho, porque é marcada por santidade, piedade, justiça, retidão, amor, obediência e tudo mais que nós vimos na vida de Jesus. Entretanto, Pai Celestial, somos filhos imperfeitos ainda. Estamos sendo aperfeiçoados. Ainda há muita coisa errada na nossa vida. Muita coisa que sabemos que te entristece, mas nem sempre temos as forças necessárias para vencer. Pai de amor, tem misericórdia de nós.
dá-nos a capacidade de nos deixar ser transformados pelo Senhor. Dá-nos a capacidade de abrir na nossa vida cada mais espaço para que o Senhor nos transforme de dentro para fora, que o Senhor mude as disposições da nossa alma, para que sejamos os filhos que o Senhor deseja ter. O quão antes isso seja possível, de alguma maneira, Senhor, pelo poder da Tua Palavra e do Teu Santo Espírito, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, e mesmo que não sejamos merecedores ou dignos de ouvir a Tua voz, fala, Senhor, ao nosso coração, com poder e autoridade, porque somos carentes, muito carentes, de ouvir a Tua voz e da Tua direção. Assim como um pai pega o filhinho, a filhinha pela mão e o faz atravessar a rua, vencendo o perigo iminente, nós te pedimos, Senhor, que na estrada que é a vida, o Senhor segure a nossa mão e nos faça atravessar. Porque sem o Senhor segurando na nossa mão, nós morreremos. Por isso, Pai Celestial, nesse dia em que aqui na terra nós celebramos o Dia dos Pais, nós queremos também te honrar. Porque os melhores pais que nós temos aqui nesse mundo não se assemelham ao Senhor, Pai Celestial, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de graça, Pai de misericórdia, Pai de justiça, Pai da nossa salvação. E é por isso que nós te pedimos, ó Pai, que de alguma maneira o Senhor crave, escreva, rasgue a nossa alma, o nosso coração e coloque lá a Tua palavra, a fim de que sejamos transformados, segundo a Tua vontade, e para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos terminando a nossa conferência e essa série de reflexões sobre a oração sacerdotal de Jesus, aqui tal como registrada em João capítulo 17. Um texto magnífico, um texto de proporções épicas, um texto de consequências eternas, um texto que nós deveríamos sinceramente passar todos os dias da nossa vida meditando nele para ver se alguma coisa desse texto entra na nossa mente e no nosso coração. A começar pela disposição de Jesus de ser esse filho obediente ao Deus eterno e à vontade do Pai de salvar essa raça humana, de salvar essas pessoas, gente como eu e como você, que não merece essa salvação, que simplesmente não merece essa salvação, que simplesmente não sabe valorizar a riqueza, a grandeza, a profundidade dessa salvação. Dizíamos, em outras palavras, que talvez se Deus tivesse dado a um outro essa salvação, essa pessoa fosse um crente melhor do que nós temos sido, mais fiel, mais obediente, mais dedicado, mais obstinado. Imagina essas pessoas no mês de Ramadã que oram o mês todo, os muçulmanos que oram o mês todo no mês de Ramadã. E a intensidade da oração deles é tão grande que em alguns lugares as pessoas não podem nem engolir a saliva. Um mês inteiro de jejum e orações, com um único objetivo: autoconsagração. Um desejo de estar próximo de Alá, aqueles que eles pensam e julgam ser o Deus vivo e verdadeiro. Imagina se essas pessoas fossem convidadas pelo pastor da igreja, pelo pastor Luiz Carlos, para uma reunião de oração. Ia fazer fila
na porta da igreja. Antes mesmo que o sol nascesse. E o povo nem ia embora para casa, porque já estão acostumados com um mês de jejum o dia todo. Então a reunião da oração, que começaria antes do sol nascer, se estenderia por todo o dia, do nascer ao pôr do sol, em clamores, petições, rogos, intercessões e assim por diante. Imagina que tipo de igreja essa igreja não seria. Entretanto, no lugar deles, Deus colocou você e eu e nós, que nem sempre somos capazes de entender o privilégio que nos foi dado. E ao não perceber ou entender esse privilégio que nos foi dado, consequentemente, perdemos a oportunidade de cultivar o coração grato que deveríamos cultivar por tão grande salvação, por uma alegria e um privilégio tão grande. Por isso, queira Deus abençoar a nossa mente, o nosso coração, para que pelo menos algumas ideias, como resultado dessa conferência missionária, fiquem guardadas na nossa mente e no nosso coração. Porque no primeiro dia, quando nós meditamos em João, capítulo 17, do verso 1 ao verso 5, nós pensamos sobre a glorificação e unidade em Cristo e, consequentemente, na missão. E percebemos claramente nesse texto que a unidade começa com a glorificação do próprio Deus e continua através do engajamento na missão. No dia de ontem, no sábado, tivemos a oportunidade de observar nas Sagradas Escrituras, nesse mesmo texto que acabamos de ler, do verso 6 ao verso 19, a questão da santificação como critério, tanto para a unidade quanto para a missão da igreja. E percebemos de uma maneira muito clara que a santificação é o fundamento tanto da unidade como da missão da igreja, e que sem aquelas, ou seja, a unidade e a missão não serão possíveis. E hoje de manhã, na nossa escola dominical, tivemos a oportunidade de perceber do verso 20 ao verso 23, que a unidade em Cristo gera necessariamente conferência missionária e engajamento na proclamação. Ou seja, a unidade de toda a igreja, a unidade de todos os membros da igreja presbiteriana de Jaru deve inevitavelmente levá-los à missão. E agora nós somos desafiados a perceber o amor e a glória de Deus como catalisadores, tanto da unidade quanto da missão, que é o que aparece nesse texto, nesse trecho do capítulo 17, que vai do verso 24 ao verso 26. É verdade, irmãos, o amor e a glória divina são a base, são o fundamento, são o motor, tanto da ideia de unidade tão explorada nesse texto, quanto na ideia de missão igualmente recorrente nesse texto. E eu gostaria de chamar a sua atenção para 3 aspectos, 3 versículos, o verso 24, o verso 25 e o verso 26, 3 aspectos que nós não podemos deixar escapar. E o primeiro deles nós vemos no verso 24, que é o desejo de Jesus para a vida de cada um dos crentes. Quando Jesus diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Para quê? Para que eles vejam, para que eles antevejam a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus deseja que os seus irmãos e irmãs, os membros dessa nova raça eleita, separada, escolhida da humanidade, para formar uma nova família, para formar um novo reino, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de amor, um reino de vida, um reino aonde as pessoas, sinceramente, não por obrigação, se preocupam umas com as outras.
Isso é algo natural e voluntário, até mesmo como uma consequência de ter sido atingido pelo amor de Deus. À medida que o amor de Deus nos atinge e transforma essa coisa endurecida que é o nosso coração, transforma esse coração humano de pedra num coração de carne, capaz de se preocupar com o nosso próximo e até perder o sono, se necessário for, clamando ao Senhor que abençoe a vida do nosso irmão, da nossa irmã, daquele que caminha conosco e que sofre. Você conhece alguém que perde o sono porque ouviu na igreja que fulano, ciclano ou beltrano está doente? Você conhece alguém que perde o sono e, perdendo o sono, não tem outra alternativa a não ser levantar, dobrar os joelhos e orar, porque alguém na igreja está passando dificuldades no casamento, algum casal está brigando muito e existe a ameaça de divórcio? Você conhece alguém que perde o sono porque os filhos, na idade difícil da adolescência ou da juventude, estão andando em más companhias e sendo influenciados por ideias, valores, princípios demoníacos, e isso tem afligido profundamente o coração daquele pai, daquela mãe que é seu, meu, nosso conservo na igreja, na obra do Senhor? É raro encontrar esse tipo de atitude, não é verdade? Mas é exatamente o que Deus gostaria de ver na nossa vida. Entretanto, nós vivemos numa sociedade tão secular, tão egoísta, tão individualista, tão consumista, tão hedonista. Hedonismo é a busca contínua do prazer, que a gente só pensa na gente mesmo. Dificilmente a gente está preocupado com as necessidades dos outros. Pois o que Jesus está dizendo é que essa unidade, esse nível de vida, não apenas viabiliza a obra missionária, mas promove profundas transformações na comunidade da fé. Ou seja, na vida da igreja e na capacidade da igreja de refletir o amor de Deus. É por isso que Jesus diz: Pai, e é maravilhoso a gente estar estudando esse texto onde Jesus diz: Pai, Pai Celestial, Abba, justamente no dia dos pais, expressando o desejo profundo da sua alma. A palavra que Jesus usa, a minha vontade, essa expressão, é como se Jesus já estivesse. Lembre-se que depois dessa passagem vem o Getsemane, depois do Getsemane vem a cruz, vem o sofrimento, vem a morte. É como se Jesus estivesse dizendo: Pai, esse é o meu testamento, esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, que os meus vissem. Sabe com aquele sentimento que a gente tem quando tem uma coisa muito legal acontecendo na nossa vida e a gente quer contar para aquela pessoa que a gente gosta, seja nossa amiga, melhor amigo, melhor amiga, pai, mãe, irmão, irmã, tio, primo, aquela pessoa mais achegada que a gente tem. Outro dia isso aconteceu comigo. Nós fomos lá no Paraguai comprar o terreno da igreja presbiteriana de Assunção. E aí, quando eu voltei do Paraguai, eu voltei de ônibus pela Cidade del Este, fronteira com Foz do Iguaçu. E aí o pessoal da igreja, eu fui visitar uns irmãos lá, o pessoal da igreja disse: é a primeira vez que o senhor vem a Foz do Iguaçu, aqui é legal, tem a cidade lá onde pode comprar um monte de coisa. E aí a gente foi lá ver um pouquinho e tal, e aí o pessoal fez a seguinte oferta: que tal, pastor, se a gente levar o senhor para ver lá as cataratas? Eu sempre quis ver as cataratas. Sempre quis. Nós sempre quisemos ver as cataratas. E nesses 27 anos de casamento, completados ontem, a gente sempre disse: um dia nós vamos ver as cataratas. Mas lá eu estava sozinho.
E eu não tinha como participar daquela alegria, experimentar aquele momento, aquele gozo de admirar aquela magnífica criação de Deus, aquela manifestação da glória de Deus, naquele mundo de água em movimento, que são as cataratas do Iguaçu, sem a minha cara metade, sem aquela a quem eu amo e com quem decidi dividir a minha vida. Não tinha graça. Não tinha graça, não tinha a menor graça ir lá sozinho. Como é que eu vou lá sem a Célia? Não tem graça. E aí eu virei para a pessoa e disse assim, eu agradeço, muito obrigado pelo seu carinho, boa vontade, mas um dia, se o Senhor permitir, eu volto aqui com a Célia. Era esse o sentimento de Jesus. Eu quero dividir com os meus essa coisa magnífica que é a glória. Eu quero dividir com os meus essa coisa magnífica que é essa coisa indizível, que é a glória que eu tive com o Senhor, meu Pai, antes que houvesse tempo, espaço, antes que houvesse mundo e universo, a beleza do cosmos, a beleza do universo, as estrelas, as galáxias, o buraco negro, nada disso sequer se compara ao tamanho dessa glória que eu quero dividir com os meus irmãos. A glória que me foi dada regressamente pelo teu amor e que perdura de eternidade a eternidade. Irmãos, como Cristo gostaria de individualmente levar cada um de vocês, cada um dos seus, para conhecer a glória dele, a casa paternal, o novo mundo, esse mundo paradisíaco, essa promessa indizível, aonde a vida é vivida na manifestação dos gomos do fruto do Espírito. Já pensou? Um mundo sem obra da carne? Olha o que nos aguarda. Um mundo sem obras da carne. Só uma vida na manifestação dos gomos do fruto do Espírito. Um lugar tão lindo, um lugar tão maravilhoso, um lugar tão diferente, que os mais espetaculares cenários de natureza que a gente coloca como papel de parede do computador jamais seriam capazes sequer de comparar-se à realidade espiritual que nos está preparada. Essas imagens que a gente bota no computador, no telefone, o papel de parede, são verdadeiros borrões em comparação com aquilo que há de vir. Um lugar aonde a balança da justiça é a própria mão de Deus. E a Constituição só pode ter sido baseada no capítulo 13 de Coríntios. Mas ainda não. Os eleitos precisam ser provados na fornalha da aflição, pelo fogo purificador dos propósitos e pelo desafio de viver uma vida marcada por obediência ao Senhor e à vontade do Senhor no cumprimento da tarefa missionária da igreja. Ainda não é a hora, não é o momento, porque depois dessa oração, é como se o Espírito de Jesus começasse a doer mediante aquele momento que ele iria experimentar na prensa do azeite. Getsêmani quer dizer prensa de azeite, aonde o suor dele seria como sangue sendo derramado. Esse é um cenário que eu gosto muito. Eu imagino Jesus, eu sou capaz de fechar os meus olhos e imaginar Jesus naquele Getsêmani, naquela quinta-feira à noite, suando sangue, tamanha intensidade do sofrimento dele, antevendo tudo aquilo que ia acontecer. E ele dizendo: Pai, passa de mim esse cálice.
Aquele pessoal lá da igreja presbiteriana de Jaru, eles simplesmente não merecem o que eu estou para fazer por eles. Talvez eles nem entendam a grandeza dessa obra que eu estou para fazer por cada um deles. Passa de mim esse cálice. Eu não quero. Mas imediatamente ele diz: todavia, seja feita a tua vontade. Jesus amando e investindo na vida de mim, na minha vida, na sua vida e na nossa vida. Isso, irmãos, é amor. Amor ágape, amor da mais altíssima qualidade. É o tipo de amor que um missionário, quando entrevistado, tentou explicar para o jornalista. O missionário foi servir com a sua família, o pai, a mãe e o filhinho, num país muito longe, muito difícil, e onde as pessoas odiavam Deus. E aí um dia aquela população resolveu dar uma lição na família de missionários. Eles foram lá, arrombaram a casa dos missionários. Essa é uma história real. Foi registrada numa revista chamada Christianity Today. Aí eles arrombaram a casa dos missionários, pegaram aquela família, trouxeram para fora aquele pai, aquela mãe, aquele filho, o filho daquele casal, separaram o filho do pai e da mãe e queriam dar uma lição àquele casal de missionários. E resolveram matar aquele filho, aquela criança na frente dos seus pais, da pior maneira possível, a pauladas. E os missionários, o pai e a mãe, foram obrigados a assistir aquela criança agonizar, sofrer e morrer na frente deles, sem que nada pudessem fazer. Já pensou se isso acontecesse com a sua vida? Já pensou que prova de fé você estaria passando? A missão, é claro, depois que eles foram soltos, porque receberam a lição, né? Aí a missão foi lá, pegou eles para um período de tratamento, de cura emocional, pelo trauma da morte do seu filhinho. E aí um repórter foi fazer uma entrevista. E ele estava gravando a entrevista quando ele fez a seguinte pergunta para o missionário, para o pai: o que foi que o senhor sentiu naquele momento em que eles estavam matando o seu filho daquela maneira tão cruel, a pauladas? Ele disse assim: eu senti o amor de Deus. Aí o repórter parou de gravar e disse: como é que é? Você vem me dizer que sentiu o amor de Deus? O seu filho estava na sua frente, morrendo a pauladas, daquela maneira horrível, por uma decisão sua. Ele não escolheu ir para o campo missionário, você escolheu ir para o campo missionário. Foi uma consequência da sua decisão. E você vem dizer para mim que sentiu o amor de Deus? O missionário virou para o jornalista e disse: foi isso mesmo, porque naquele momento a minha dor era tanta, o meu sofrimento era tanto e tamanho, vendo meu filhinho morrer daquele jeito, que se eu tivesse uma arma, se eu tivesse um poder, se eu tivesse uma metralhadora, eu teria matado todos eles, homens, mulheres, crianças, eu teria matado todos eles, sem dó, nem piedade, sem parar para descansar. Eu teria exterminado todo mundo só por causa do meu sofrimento. E aí eu me lembrei naquele momento do Deus Criador dos céus e da terra, aquele que podia fazer assim, estalar o dedo e acabar com tudo, aguentando a morte do filho dele na cruz do Calvário, por gente como eu e você. Gente que muitas vezes simplesmente não responde ao Evangelho.
gente em quem Deus tem investido muito. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe o quanto Deus tem investido na sua vida. Uma pandemia global varreu o mundo. As pessoas morreram, mas você ainda está aqui. É pela graça de Deus. É pelo amor de Deus. É pela misericórdia de Deus. Muitos foram dormir ontem à noite e jamais se levantaram para viver um novo dia nas suas vidas. Muitos vão dormir hoje à noite e não vão se levantar para viver um novo dia. No entanto, Deus continua investindo na sua vida. Ele continua te levantando todos os dias. Ele continua te dando forças. Ele continua te dando novas chances. Ele continua te chamando ao arrependimento. Ele continua te chamando a viver uma vida de santidade, compromisso e obediência, que é o que requer o Evangelho. É isso que Jesus está falando. É sobre esse tipo de realidade espiritual que Jesus está falando. Jesus sabia que ainda não era a hora de recebermos os benefícios e benesses espiritual da eleição, porque ainda é tempo de missão. E se o Senhor permitir, algum dia eu ainda vou voltar aqui para a gente estudar a relação entre eleição e missão. Como a doutrina da eleição inevitavelmente vai nos levar ao campo missionário. Inevitavelmente. Não apenas a salvação e a vida eterna como instância final, mas ao campo missionário enquanto aspecto intermediário da nossa salvação. Então, Jesus declara esse amor que antes da fundação do mundo tornou-se o combustível da missão no tempo do início e no tempo do fim, assim como vimos hoje de manhã na escola dominical. Esse amor é o nosso combustível para sermos a igreja missionária que Deus deseja que nós sejamos. E aí o verso 25 e o verso 26 vão mostrar que Jesus declara o amor do Pai e pede que o amor do Pai seja por nós vividos. Jesus vai dizer: Pai, Pai de justiça, ou seja, Pai de e da justiça, Pai de e da justificação, não conhecido pelo mundo, mas agora por Cristo revelado, por Cristo demonstrado, por Cristo explicado, por Cristo experimentado. E agora, por nós, também experimentado e experienciado na nossa relação com Deus. O Criador do cosmos e detentor de todo o poder. Jesus vai dizer: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E porque eu te conheci, eles também te conhecem. Porque eu conheço o teu caráter, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, o quanto o Senhor ama essa gente da Igreja Presbiteriana de Jaru. Porque o Senhor sabe e eu sei, eles agora também saberão. Na vida deles, no dia a dia, o quanto eles são preciosos aos olhos do Senhor. Isso antes da fundação do mundo. E aí Jesus coloca o poder dele de uma maneira muito especial. Ele vai dizer: eu lhes fiz conhecer, ou seja, eu dei a eles um poder especial, que é o poder de conhecer, ou seja, o poder de ter foco, o poder de ter disciplina, o poder de ter obediência. E foco mais disciplina mais obediência é igual a missão. Fórmula básica. Foco mais disciplina mais obediência é igual a missão. Eu dei a eles a capacidade de conhecer e, em conhecendo, comunicar, apresentar o teu nome, viver o teu nome, viver o teu caráter, o meu caráter, o nosso caráter no meio da humanidade. Uma nova humanidade emergindo da humanidade.
uma nova raça, um novo grupo de pessoas, com novos ideais, novas mentalidades, novas leis, novos princípios, uma nova justiça, um novo padrão e um novo jeito de viver a vida. Só quem conhece a Cristo entende a necessidade da missão. Porque conhecer a Cristo é ser selado por esse poder que é o amor do Pai no Filho e o amor do Filho através do Espírito cravado no coração dos eleitos. É assim que acontece. Por isso a unidade é possível, por causa desse amor ágape de Deus. Por isso, irmãos, quem tem o Espírito de Cristo tem em seu próprio ser, na sua própria alma, na sua própria carne, o sentimento de estar a quase em ponto de ebulição, amando, desejando a salvação daqueles que agonizam por ainda não serem alcançados pelo Evangelho. Ontem à noite eu conversava com alguém aqui na porta da igreja e eu dizia: eu não entendo como é que a gente pode dizer que tem a Cristo, que ama a Cristo e que experimenta a Cristo, mas a gente não sente nada. A gente vai vivendo a nossa vida de acordo com a filosofia do pagodeiro. Sabe qual é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Os crentes estão vivendo assim, a filosofia do pagodeiro. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Quando você vê as pessoas nas outras religiões, no Islã, por exemplo, a alma deles fica efervescente por obedecer a Alá. Eles querem fazer tudo para honrar Alá, para agradar Alá, para servir Alá. E mesmo que se tiver que pagar o preço último, que é matar uma outra pessoa, eles fazem. Ninguém faz porque gosta. As pessoas têm consciência, elas sabem o que é tirar uma vida humana. Mas quando essas pessoas tiram uma vida humana, é por um desejo sincero de ser obediente. Sincero, mas errado. Eu tenho a impressão que a gente, se visse a vida de Saulo nesses dias, chamaria Saulo também de terrorista. Se víssemos Saulo fazendo o que ele fazia, nesses dias em que nós estamos vivendo, nós iríamos classificá-lo imediatamente como terrorista. E, interessantemente, foi justamente atrás desse terrorista que Jesus foi, para salvar, para transformá-lo num instrumento. Por isso, irmãos, o texto vem mostrar, a partir da palavra de Jesus, que os amantes de Deus, engajados em sua missão, na missão de Deus, de se revelar ao mundo, são como uma gente louca, uma gente que vende tudo que tem para comprar uma pérola de grande valor. E geralmente isso é o que acontece com os missionários. Pelo menos foi o que aconteceu comigo com a Célia. A gente entregou tudo, as nossas empresas, os nossos negócios, para trocar por uma pérola de grande valor. E nessa santa loucura que a gente pode chamar de chamado missionário, essa pérola de grande valor, ela passa a ser chamada obediência. E a gente guarda essa pérola como adorno da nossa alma, do nosso espírito. E todos aqueles que amam o Senhor são desafiados a ter como adorno não roupas de marca, tênis, sapato, blusa, calça, vestido bonito, mas o desejo sincero de serem adornados com obediência, uma vida de obediência, enfeitados com um desejo sincero de obedecer à vontade do Pai. E por isso,
a terceira parte, o verso 26. É possível a unidade através do amor. O amor de Deus derramado em nossos corações é o que nos une a Cristo e o que nos leva aos campos missionários. E aí Jesus vai terminar da melhor maneira que ele podia terminar, dizendo: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer. Missões. Olha missões aí. A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Queridos, só com um novo coração, um espírito regenerado e ágape na alma é que seremos verdadeiramente um em Cristo Jesus e na missão. Só com um novo coração, espírito renegado, ou seja, espírito regenerado, me perdoem, espírito regenerado e amor ágape na alma, é que seremos verdadeiramente um em Cristo e na missão. Agora, 1, 2 ou mais corpos possuídos por Cristo passam a ser igreja. Igreja Presbiteriana de Jaru, em unidade com Deus, através de Cristo e do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, e uns com os outros, decididos a priorizar aquilo que para Deus é prioridade, ou seja, a salvação dos homens. A pergunta é: o quanto você conhece a Deus? O quanto você ama a Deus? O quanto você ama o seu próximo? E principalmente, o que você está disposto a sacrificar por amor a Cristo e por amor ao seu próximo? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Essa é a grande pergunta dessa conferência missionária. O que você está disposto a sacrificar a Cristo, ou por amor a Cristo e ao seu próximo? A resposta a essa pergunta vai definir se você é discípulo de Cristo ou apenas um religioso. Quer presentear o Pai Celeste, já que hoje é o Dia dos Pais? Comprometa-se. Quer presentear a Igreja Presbiteriana do Brasil, já que amanhã, dia 12 de agosto, é o dia do aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil? Engaje-se. Quer presentear o seu pastor? Ouça-o e participe da reunião de oração da igreja aqui de madrugada. Quer presentear a Célia, cujo aniversário dela é amanhã também? Ore para que Deus lhe dê saúde e a ajude a enfrentar as dificuldades dela na área da saúde. Quer presentear os missionários? Lembre-se que nós somos seus conservos na obra do Senhor e que sem vocês nós não podemos caminhar. Aprove ao Senhor permitir que precisássemos de vocês para continuar caminhando. Nós simplesmente não podemos fazer a obra do Senhor sem a igreja do Senhor. É por isso que o engajamento da Igreja Presbiteriana de Jaru na obra missionária é tão importante. E por último, eu gostaria de fazer a seguinte aplicação: nós só seremos um em Cristo quando realmente entendermos e vivermos um estilo de vida proposto por Ele na oração sacerdotal. Qual é o estilo de vida? Imitação da Trindade. Na unidade, missão. E no amor, a glória de Deus. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra abençoada, abençoadora e sempre desafiadora. Pedimos, ó Pai, que o Senhor aplique a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida e nos dê a capacidade de digeri-la. São realmente conceitos muito
desafiadores e que nos tiram da nossa zona de confiança, a nossa zona de conforto. E até parece, pelo texto, que a gente está vivendo um outro evangelho. Um evangelho marcado por descaso, um evangelho marcado por irresponsabilidade, um evangelho marcado por desobediência, um evangelho marcado por falta de interesse, um evangelho marcado por egoísmo, um evangelho marcado por uma capacidade de só olhar para nosso umbigo, a nossa realidade, a nossa vida, as nossas necessidades. E aí, diante desse texto, a gente é obrigado a pensar e a se perguntar, será que esse evangelho que a gente está vivendo é realmente o evangelho? Porque o evangelho das Escrituras é tão alto, tão sublime, tão desafiador. Viver como Cristo viveu parece tão inatingível e, na verdade, o é. Se o Senhor não nos fortalecer, se o Senhor não nos visitar, não derramar sobre a nossa vida um verdadeiro avivamento, nós não conseguiremos. Agora, se o Senhor se dignar a olhar para nós com graça, misericórdia e se apiedar de nós, aí sim, o teu Espírito fará maravilhas no nosso meio. Seremos uma igreja com uma missão em um mundo que precisa de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a entender esse desafio. E que a oração sacerdotal, tal como registrada para nossa edificação em João 17, continue a reverberar na nossa mente, coração e alma, para que sempre nos lembremos o quão devedores nós somos à graça do Senhor. E que por melhores que sejamos como crentes, jamais chegaremos ao status de Cristo Jesus, em sua perfeição, em obediência, em caráter, em compromisso, em seriedade com as coisas do Senhor. Mas que isso não nos permita e nem nos leve à acomodação. Pelo contrário, nos leve ao desafio de perseguir um alvo cada vez maior, cada vez mais perfeito, cada vez mais santo, cada vez mais puro, para a glória do teu nome. Essa, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. E no nome de Jesus agradecemos. Amém.